Olá, caros aspirantes e psicanalistas em formação. Essa é a segunda e última videoaula, não do módulo 3, né? É a segunda e última videoaula sobre a sexualidade na etiologia das neuroses, na página 267. O valor da elaboração de um diagnóstico correto, separando as psiconeuroses da neurastenia, é também demonstrado pelo fato de que a psiconeuroses requerem uma avaliação prática diferente e medidas terapêuticas especiais. Elas aparecem em consequência de dois tipos de determinantes, seja independentemente, seja no rastro das neuroses atuais. Neurastenia e neurose de angústia, nesse último caso, estamos tratando de um novo tipo de neurose. Aliás, muito frequente uma neurose mista. A etiologia das neuroses atuais tornou-se uma etiologia auxiliar das psiconeuroses. Surge um quadro clínico em que, digamos, a neurose de angústia predomina, mas que contém também traços da neurastenia pura. Na histeria, e de neurose obsessiva. Quando nos confrontamos com uma mistura desse tipo, no entanto, não nos será conveniente desistirmos de separar os quadros clínicos próprios de cada doença neurótica, pois, afinal, não é difícil explicar o caso de maneira que se segue. O lugar predominantemente ocupado pela neurose de angústia mostra que a doença surgiu sob a influência etiológica de uma perturbação sexual atual, no momento presente, mas a pessoa em questão estava à parte, isso a predisposta a uma ou mais psiconeuroses devido a uma etiologia especial e seria em algum momento acometida de uma psiconeurose espontaneamente ou pelo fato ou pelo advento de algum outro fator enfraquecedor. Desse modo, a etiologia auxiliar das psiconeuroses que ainda falta é suprida pela etiologia atual corrente da neurose de angústia. Nesses casos, a prática terapêutica passou a ser muito acertadamente a desconsideração dos componentes psiconeuróticos do quadro clínico, tratando-se exclusivamente da neurose atual. Em inúmeros casos, é possível superar também a psiconeurose que aparece concomitantemente desde que a neurastenia seja efetivamente tratada. Mas se deve-se adotar uma visão diferente nos casos das psiconeuroses que aparecem espontaneamente ou que permanece como uma entidade independente depois de a doença composta a neurastenia e a psiconeurose ter percorrido o seu curso. Quando falo no aparecimento espontâneo de uma psiconeurose, não quer dizer que a investigação, a anamnésia, não nos mostre nenhum elemento etiológico. Sem dúvida, isso pode ocorrer, mas também é possível que nossa atenção seja dirigida para algum fator irrelevante, um estado emocional, uma desestabilização, devido a uma doença física e assim por diante. Entretanto, deve-se ter em mente, em todos os casos, que a verdadeira etiologia das psiconeuroses não se acha nessas causas precipitantes, mas permanece fora do alcance do exame anamnésico, como Freud está falando já do campo do inconsciente. E aí eu volto em João Dor, o livro sobre estruturas psíquicas. Ora, dentro de uma estrutura, você vai ver numa entrevista as predisposições, né, do sujeito, que a gente vai desencadear os prognósticos, né? Poxa, se continuar nesse pique, essa pessoa vai desencadear uma psicose. Pode-se chegar a isso numa histeria, mas como vai saber disso? Como o sujeito, como esse analista vai saber que um sujeito
dotado de uma neurose, né, ele tende a desencadear uma psicose. Se ele tiver estudado afinco, a gente está vendo aqui no volume 3, né, o Freud mostrando 12 anos de pesquisa, 15 anos de pesquisa. Chega uma hora que a sua escuta, o seu olhar, a sua percepção já te dá base para você ter o norte para onde seguir e ter uma noção, veja bem, não uma afirmação, uma noção de que se não tratar aquele quadro, o que pode vir desencadear na vida daquele sujeito. É isso. Mas para isso, tem que ler. Eu volto a falar. Procura ter um bom dicionário, procura ter um livro básico clínico, né? Digamos, o que é um livro básico clínico? Para quem está comigo desde o começo, a obra do David Ziman, Fundamentos. Ali está toda uma base clínica psicanalítica, né? O manual de técnicas, né? Na, na, Ali o Zeno está trabalhando com todo o escopo do universo da psicanálise. Mas se você for ver separadamente, tem esse material na clínica só do Freud, da Klein, né, do Winnicott, do Ferenczi, do próprio Lacan, né? O próprio Lacan tem todo o material didático, né, já é, configurado, formatado para quem pretende trabalhar, por exemplo, eu tenho um livro da clínica do Lacan, é a questão da escuta terapêutica. Está falando, só trabalha ali a escuta, né? O outro é Fundamentos da Clínica Lacaniana, é um outro livro, só trabalha dentro de um olhar de abordagem da clínica lacaniana. Perceba o que eu estou falando? É você entender o seu universo. É você entender. Habitue-se a comprar um dicionário, ter uma enciclopédia psicanalítica, ou ter um dicionário de língua portuguesa, ou ter uma enciclopédia universal para pesquisas extracurricular. É isso. Entender o universo à sua volta, a partir de você e a partir do seu paciente. Como sabemos, foi uma tentativa de preencher essa lacuna que se pressupôs, né? Se pressupôs uma predisposição neuropática especial que, aliás, se existisse, não deixaria muita esperança de êxito no tratamento de tais condições patológicas. A própria predisposição neuropática é encarada como sinal de degeneração geral. E assim, esse cômodo termo médico veio a ser copiosamente usado contra os pobres pacientes a quem os médicos são inteiramente incapazes de ajudar. Felizmente, a situação é outra. A predisposição neuropática, sem dúvida, existe, mas devo negar que seja suficiente para a criação de uma psiconeurose. Devo ainda negar que a conjunção de uma predisposição neuropática com as causas precipitantes que ocorrem em épocas posteriores da vida constitua uma etiologia suficiente para a psiconeurose. Ao reportarmos as vicissitudes da enfermidade de um indivíduo às experiências de seus ancestrais, fomos longe demais, esquecemos que entre as concepções da maturidade de um indivíduo há um longo e um importante período de vida, sua infância, no qual se pode adquirir os germes da doença posterior, e isso é o que efetivamente ocorre com a psiconeurose. Sua verdadeira etiologia é encontrada nas experiências infantis e mais, uma vez exclusivamente, nas impressões referentes à vida sexual. Erramos se ignorar inteiramente a vida sexual da criança. Segundo minha experiência, as crianças são capazes de todas as atividades sexuais psíquicas e também de muitas atividades somáticas.
assim como a totalidade do aparelho sexual humano, não está compreendida nos órgãos genitais externos, nas duas glândulas reprodutoras, também a vida sexual humana não começa apenas na puberdade, como poderia parecer um exame superficial. Contudo, é verdade é que a organização e a evolução da espécie humana se esforçam por evitar uma ampla atividade sexual durante a infância. Aparentemente, no homem, as forças pulsionais sexuais destinam-se a ser armazenada de modo que sua liberação na puberdade possa servir a grandes fins culturais. O Freud está fazendo um questionamento aqui muito sério. É a genitália que define o sexo, ele vai falar isso lá nos 3 ensaios da sexualidade. A questão sexual está somente voltada ou está pautada nas genitálias? Será? Será que a sexualidade, será que o prazer sexual, será que toda essa gama de energia está somente ali? Ou está para além dali? Freud nos traz essa dúvida. Ele tem dúvidas se é a genitália que define o sexo? Ele vai apresentar isso nos 3 ensaios. Aqui ele está fazendo um pequeno rascunho, mas nos 3 ensaios ele vai afirmar: é a genitália que define quem é homem e quem é mulher? Ele vai fazer isso. E nós vamos ver isso. Uma consideração dessa espécie possibilita compreender por que as experiências sexuais da infância estão fadadas a ter um efeito patogênico, mas no momento em que ocorre, elas produzem efeito em um grau muito reduzido. Muito mais importante é seu efeito retardado, que só pode ocorrer em períodos posteriores do crescimento. Esse efeito retardo se origina, como não poderia deixar de ser, aos traços psíquicos deixados pelas experiências sexuais infantis. Durante o intervalo entre as experiências dessas impressões e de sua reprodução, ou melhor, o esforço dos impulsos libidinais delas provenientes. Tanto o aparelho sexual somático como o aparelho psíquico sofrem uma importância de desenvolvimento, e é assim que a influência dessas experiências sexuais primitivas leva então a uma reação psíquica anormal e a existência da estrutura psicopatológica. Freud vai dizer: trazemos marcas sexuais da infância. Para se entender esse adulto, é preciso saber, mas o Freud coloca em xeque: começou ali a atividade sexual dele? Não. Não começou ali na infância. Não começou ali. É muito antes. A palavra em si já é sexo. A palavra em si já é puro sexo. Então, fica essa dúvida aí, né? Não, eu estou levantando essa a priori para uma dúvida, né? Para quem quiser pesquisar, trazemos marcas psicológicas e desse corpo. Está entranhado. Nessas breves indicações, não posso fazer mais do que mencionar os principais fatores em que se baseia a teoria das psiconeuroses à natureza adiada do efeito e estado infantil do aparelho sexual e do instrumento mental. Para se chegar a uma verdadeira compreensão do mecanismo pelo qual se produzem as psiconeuroses, seria necessária uma exposição mais externa. Assim, acima de tudo, seria indispensável formular como dignas de crenças certas hipóteses que me parecem novas sobre a composição e o funcionamento do aparelho psíquico. No livro sobre a interpretação dos sonhos, em que estou agora trabalhando, teria a oportunidade de trocar nesses elementos fundamentais para uma psicologia das neuroses. Na psicologia das neuroses, ele vai tratar
entrar nas psicopatologias da vida cotidiana e na psicologia das massas. Lá ele vai trabalhar a questão das psicologias das neuroses, no psicopatologia da vida cotidiana e na psicologia das massas. Nós vamos rever esse ponto aqui nesses 2 capítulos mais para frente. E aqui ele já está dando uma dica. Estou trabalhando em um livro, que é a inauguração da clínica psicanalítica. Pois os sonhos pertencem ao mesmo conjunto de estruturas psicopatológicas que as obsessões e os delírios. Claro, há de convir que o psicótico tem uma dificuldade de sonhar, né? Já que as manifestações das psiconeuroses provêm de ação retardada de traços psíquicos inconscientes, elas são acessíveis à psicoterapia, mas esse caso, a terapia deve seguir caminhos diferentes do único até hoje seguido, o da sugestão, como ou sem hipnose, baseando-se no método catártico introduzido por Joseph Brauer, elaborei quase completamente nos últimos anos um processo terapêutico que proponho descrever como psicanalítico. Devo a ele grande número de êxitos e espero poder ainda mais aumentar-lhe consideravelmente a eficácia. As primeiras explicações sobre a técnica e o alcance desse método foram fornecidos nos estudos sobre a histeria, escritos conjuntamente com Brauer e a publicação em 1895. Desde então, creio poder dizer que muita coisa já foi alterada para melhor, enquanto naquela época declararmos modestamente que só podíamos encarregar-nos de eliminar os sintomas da histeria, mas não é de curar a histeria em si. Essa distinção parece-me hoje sem substância, de modo que não há perspectiva de cura genuína na histeria e das obsessões. Página 270, vou ler de novo para vocês. Vou ler de novo para vocês aqui. Sem, de modo algum, há uma perspectiva de cura genuína da histeria e das obsessões. Eu vou curar uma histérica. Sério. Eu vou curar um neurótico. Como? Eu vou curar um psicótico. Como? Como? Ele está dando o exemplo da histeria e da neurose obsessiva. Depois ele vai abrir o leque. Como? Eu vou curar o narcisista. Como? Como? A histérica não procura cura para sua histeria na clínica. O narcisista não procura cura na clínica para o seu narcisismo. O neurótico obsessivo não está buscando uma cura para sua neurose. Ele está na clínica para rever essa angústia que está atormentando. Essa coisa que ele não sabe nomear. O que é isso que eu estou sentindo? Que barulho é esse? Que ruído é esse? Que me tira o sono. É isso que ele está fazendo. Ainda na página 270, portanto, foi com mais vívido interesse que li nas publicações de colegas que, nesse caso, o engenhoso processo concebido por Brauer e Freud fracassou. O método não realizou o que parecia prometer. Isso me deu um pouco de sensação de homem que lê no jornal seu próprio obituário. Mas pude tranquilizar-se por seu melhor conhecimento dos fatos, pois o método é tão difícil que definitivamente tem que ser aprendido, e não me lembro de nenhum só de meus críticos que tenha expressado o desejo de aprendê-lo comigo.
nem acredito que, como eu, eles se tenham ocupado do método com intensidade suficiente para poderem descobri-lo sozinhos as observações feitas nos estudos sobre histeria e são totalmente insuficientes para permitir ao leitor o domínio da técnica, nem pretendem de modo algum transmitir tal instrução. A terapia psicanalítica não é, no momento, aplicável a todos os casos. Tem, a meu ver, as seguintes limitações. Requer um certo grau de maturidade e compreensão dos pacientes, portanto, não é adequada para os jovens ou adultos com debilidade mental ou sem instrução. Veja bem, Freud está falando aqui do início da psicanálise. Ele está começando ainda, tá, nos ensaios desse edifício que está sendo levantado, na questão de não atender jovem, não atender adulto, a questão dos débeis mentais. Veja bem, ele não está afirmando isso, no momento ela ainda está em experimento. Mas nós vamos ver o desenrolar disso ao longo da obra, tá, pessoal? Fracassa também com as pessoas muito idosas, aí entra aqui aquele argumento que eu falei com vocês, que Freud não acreditava numa psicanálise que atendesse à terceira idade. Hoje nós vemos que há sim o trabalho de psicanálise com a terceira idade, tá, pessoal? Com debilidade, com idosos, porque devido ao acúmulo de material delas, o tratamento tomaria tanto tempo que, ao terminar, eles teriam chegado a um período de vida em que já não se dá valor à saúde nervosa. Ele acreditava que o idoso não dava mais importância para a vida quando chegava no final da vida. Isso era a ideia de Freud naquele momento. Não é o que acontece hoje. Hoje, há idosos procurando a análise, há idosos pedindo para ser atendido numa clínica psicanalítica, e que não é muito barato. Finalmente, o tratamento só é possível quando o paciente tem um estado psíquico normal, a partir da qual o material patológico pode ser controlado. Durante um estado de confusão histérica ou uma mania ou melancolia interpolada, nada se pode fazer por meios psicanalíticos. Veja, ele está aqui, veja bem, ele não está fechando a questão, gente, por favor. Ele está iniciando os primeiros, as primeiras bases psicanalíticas, mas nós vamos ver ao longo da história da psicanálise, uma psicanálise voltada para o estado melancólico, para uma histeria mais profunda, um caso de psicose realmente para além de psicose branca. Nós vamos ver que ele está começando, ele está sozinho, não tem ninguém com ele, ele está sozinho. Tais casos, contudo, podem ser tratados pela análise depois de se acalmarem as manifestações violentas, pelas medidas usuais. De novo, o camarada chega na clínica nervoso, atacado, deixa ele lá. Não vou deixar de atender. Ah, ele está muito angustiado, tá. Não vou oferecer chá. Não. O máximo que eu posso dar é um lenço de papel. Chá não. Para ele acalmar? Não. Aquilo ali é material clínico. Na prática atual, os casos crônicos de psiconeurose são muito mais acessíveis ao método que aos casos com crises agudas, nos quais a maior ênfase é posta naturalmente na rapidez com que as crises possam ser tratadas. Por essa razão, o campo de trabalho mais favorável essa nova terapia é proporcionado pelas fobias histéricas e pelas várias formas de neurose obsessiva. Que o método de se restrinja a esse limite se explica, em grande parte, pelas circunstâncias em que tive que
elaborá-los. Meu material consiste, de fato, em casos nervosos, crônicos, derivados da classe mais culta. Veja, ele está falando que ele está atendendo aqui a classe alta, a cúpula da sociedade. Freud não está tratando aqui de paciente de classe baixa. Não, ela nasceu no meio burguês, ela nasceu na alta sociedade, ela nasceu na alta cúpula da medicina. Acho muito provável que seja possível conceber métodos complementares para o tratamento de crianças. Aí ele pensa aqui nas crianças, né, e das pessoas que recebem assistência médica nos hospitais. Hoje nós temos uma psicanálise escolar, uma psicanálise hospitalar. Já temos isso hoje, uma psicanálise escolar, uma psicanálise propriamente dita voltada para o campo dos hospitais. Devo também dizer que até o momento experimentei meu tratamento exclusivamente nos casos graves de histeria e de neurose obsessiva. Não sei dizer como ele se sairá nos casos brandos e ou menos aparentemente são curados ao cabo de alguns meses por algum tipo de tratamento específico. É fácil compreender que uma nova terapia que exija muitos sacrifícios se pode contar com a procura de paciente que já tenha tentado sem sucesso os métodos geralmente aceitos ou cujo estado justifique a inferência de que eles nada poderiam esperar desses procedimentos terapêuticos mais breves e supostamente mais convincentes. Assim, ocorre que fui obrigado a enfrentar de imediato as mais duras tarefas com o instrumento imperfeito. O teste se revelou exatamente convincente. As primeiras dificuldades que ainda restam no caminho do método terapêutico psicanalítico não se deve a ele próprio, mas à falta de compreensão entre os médicos e leigos de natureza das psiconeuroses. Não passa de um colário necessário dessa completa ignorância que os médicos se sintam justificados para usar as mais infundadas certezas para consolar seus pacientes ou para induzi-los a adotarem medidas terapêuticas. Venha para meu sanatório por 6 meses, dizem eles, e você ficará livre de seus sintomas, angústia das viagens, obsessões, assim por diante. Os sanatórios são, na verdade, indispensáveis para acalmar os ataques agudos que podem surgir no curso da psiconeurose, distraindo a atenção do paciente, alimentando-se e cuidando dele, mas quando a eliminação dos estados crônicos não consegue rigorosamente nada. E os melhores sanatórios, supostamente norteados com fundamentos científicos, não fazem mais do que os estabelecimentos hidropáticos comuns. Seria mais digno e também mais útil para o paciente, que afinal tem que conviver com suas aflições, que o médico dissesse a verdade, tal como o conhece por sua prática diária. As psiconeuroses, enquanto categoria, não são, em absoluto, doenças brandas. Quando a histeria se instala, ninguém pode prever quando terminará. A maioria de nós se consola com vã profecia de que um dia desaparecerá repentinamente. A recuperação, muitas vezes, mostra ser simplesmente, desculpa, página 272, a página final. Simplesmente de acordo com a tolerância mútua estabelecendo entre a parte doente do paciente e a sua parte sadia, ou então resulta da transformação de um sintoma numa fobia. A histeria de uma menina dominada com dificuldade revive nela quando se torna esposa após o breve intervalo da primeira felicidade conjugal. A única diferença é que a outra pessoa, o marido, é agora movida por seus próprios interesses a guardar silêncio quanto ao seu estado. Mesmo quando uma doença desse tipo não acarreta nenhuma incapacidade visível de os pacientes levarem a sua vida,
ela quase sempre impede o desdobramento de seus poderes mentais. As obsessões se repetem por toda a vida deles e as fobias e outras restrições da vontade têm sido até aqui intraváveis por qualquer tipo de terapia. Tudo isso é ocultado do conhecimento do leigo e, por conseguinte, o pai de uma menina histérica fica horrorizado quando, por exemplo, é solicitada a concordar que ela receba tratamento por um ano, quando talvez só tenha estado doente por alguns meses. O leigo está, por assim dizer, profundamente convencido de que todas essas psiconeuroses são desnecessárias, portanto, não tem paciência com os processos da doença, em nenhuma disposição de fazer sacrifícios para o seu tratamento. Sim, em face de um tifo que dura 3 semanas ou de uma perna quebrada que leva 6 meses para se curar, ela adota uma atitude mais compreensiva e se tão logo seu filho mostra os primeiros sinais de uma curvatura da espinha, ela acha razoável que deva proceder com o tratamento ortopédico por vários anos. Essa diferença de comportamento se deve aos melhores conhecimentos por parte do médico, que não por ele honestamente transmitidos ao leigo. A honestidade por parte do médico é a quiescência voluntária por parte do leigo hão de ser estabelecidas também para a neurose, tão logo a compreensão da natureza dessas afecções se transforme num patrimônio comum do mundo da medicina. O tratamento radical desses distúrbios requererá sempre, sem dúvida, uma formação especial e será incompatível com outros tipos de atividade médica. Por outro lado, essa classe de médicos que acredito que amplie no futuro abre-se a perspectiva de obter resultados notáveis, assim, com o discernimento satisfatório da vida mental da espécie humana. Veja, Freud está falando do sofrimento humano, está falando que a psicanálise, o percurso dela não é um percurso fácil, não há garantias de cura. Mas Freud não espera que o leigo entenda o processo da psicanálise. Freud não espera que o médico entenda. Não mudou nada, né? Hoje nós vemos aí pessoas prometendo: eu venho para cá que eu vou te curar, vem para cá que eu vou resolver o seu problema. Não mudou nada do século XIX para hoje, século XXI, 2023, não mudou nada. Mas o Freud fala: requer paciência. Requer paciência por parte desse analista. O processo realmente é lento, mas há tratamento. Há uma proposta de possibilidades. É preciso rever o desejo. É preciso rever esse lugar, se realmente deseja ser um analista. Eu não espero que ninguém entenda o meu ofício. Eu também não tenho que responder a ninguém. Mas cabe a mim entender o processo. Entender esse que chega na clínica. Aqui Freud está apresentando os primeiros pilares da psicanálise. Muita coisa mudou desde 1899 até hoje. Ela continua ainda com a sua proposta a partir do inconsciente. Mas hoje temos uma psicanálise do bebê, psicanálise da criança, psicanálise com adolescente, psicanálise com casais, psicanálise do adulto, psicanálise da terceira idade, psicanálise de grupo, psicanálise escolar,
psicanálise hospitalar, mas ainda a partir do inconsciente. Aguardo vocês e obrigado por assistir mais essa última, videoaula desse capítulo. Falta mais duas. E parabéns para você que chegou até aqui. Falta mais duas capítulos para iniciarmos a nossa live e a questão aí da interpretação dos sonhos que iniciará no dia 30 de novembro. Obrigado. Até a próxima.